pessoal, como eu tinha comentado com vocês, a função do capacitor é armazenar carga e, consequentemente, energia elétrica para ser usada aí no circuito, né, por algum elemento do circuito. A quantidade de energia que vai ser acumulada pode ser calculada a partir da capacitância e da diferença de potencial que eu tenho na fonte que esse circuito possui, tá? Então, olha só, a minha energia em Joule, representado aqui por U, vai ser a capacitância que eu tiver no meu circuito, tá? A capacitância equivalente, no caso de circuitos com mais de um capacitor, vezes a diferença de potencial ao quadrado. Essa diferença de potencial é dada em volts, tá? Lembrando que a capacitância é um valor dado em farad, dividido por 2. Não esqueçam de elevar ao quadrado a minha diferença de potencial, tá? Então, essa é a fórmula para a gente descobrir a quantidade de energia que está acumulada num capacitor ou num conjunto de capacitores, tudo bem? Pessoal, essa energia aqui ela é dada em joules, tá? Então aqui eu estou descobrindo a quantidade de energia mesmo, de fato, que está sendo acumulada nesse capacitor ou nesse conjunto de capacitores, tá? Graficamente, quando você tiver um gráfico de carga pela diferença de potencial, a área sob o gráfico vai te dar essa energia acumulada, tá? Lembrando que a unidade de energia, pessoal, sempre importante, é joule, tá? Capacitância é dada em farad e a diferença de potencial é dada em volts, tudo bem? Essa diferença de potencial aqui, ó, é justamente a diferença de potencial da sua fonte, tá? Então, o seu circuito vai ter uma fonte de 30 volts, por exemplo, um capacitor, sei lá, de 10 farad, e você consegue, a partir de CV quadrado sobre 2, descobrir a quantidade de energia em joule que foi acumulada nesse capacitor para esse circuito, beleza? Galera, uma outra maneira de eu fazer os circuitos elétricos é associando resistores, que são elementos que transformam energia elétrica em energia térmica, com capacitores, que são elementos que têm como função armazenar a carga, tá? O que acontece? Quando eu tiver uma associação de capacitores, o resistor ele vai funcionar como um capacitor de capacitância infinita. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia que eu vou ter. Por que isso acontece, gente? Pelo seguinte, como a função do resistor é justamente você prender a carga elétrica aqui para gerar energia térmica, você consegue fazer isso muito bem quando você tem um resistor, né? Justamente por isso, você está fazendo o quê? Você está prendendo os elétrons, prendendo as cargas num único local do circuito. Justamente a função do capacitor. Então, o resistor ele funciona como um ótimo capacitor. Tá? Ele é um ótimo capacitor ao ponto que a gente tem o quê? Os elétrons presos aqui, os elétrons presos numa região do circuito, tá? Gerando energia térmica. Um circuito aberto já funciona como um péssimo capacitor, porque nesse ponto aqui eu não consigo prender carga nenhuma. Então, quando eu tiver um circuito aberto, eu tenho um capacitor com capacitância igual a zero, beleza? Pessoal, para calcular a capacitância equivalente desses três elementos aqui, ó, percebendo que eles estão em série, eu faço a somatória dos inversos, né? Fazendo a somatória dos inversos, como esse capacitor aqui, esse resistor vai ser escrito como um capacitor de capacitância infinita, eu vou escrever, ó, ele dessa forma: 1 sobre um número muito grande, 1 sobre infinito, vai a zero. Tá? Eu represento isso como zero. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que a minha capacitância equivalente nada mais é do que 1 sobre C mais 1 sobre C. Eu vou ter C sobre 2 aqui, sendo minha capacitância equivalente. Tá? Percebam que eu só substituí esse capacitor aqui, ó, pelo infinito. Tá? Justamente porque eu estava tratando de um resistor anteriormente. Para casos onde eu tenho uma associação de resistores e eu coloco um capacitor ali no meio, eu vou considerar o capacitor como sendo um resistor de resistência infinita. Tá? Então, vamos pensar o seguinte: o que é uma resistência infinita? É você conseguir prender muito bem as cargas num certo local do espaço. É justamente isso que o capacitor faz, e faz muito bem. Né? Se a função do resistor é dificultar a passagem de cargas, o capacitor faz isso muito bem. Então, o capacitor ele pode ser aproximado como um resistor de resistência infinita. Um circuito aberto também faz isso muito bem, impedir a passagem de cargas. Então, ó, resistor com resistência infinita também para ele, tá? Beleza.
Para calcular a resistência equivalente, então, de uma associação desse tipo, aqui a gente tem um capacitor no meio do caminho, né? Eu tenho um resistor aqui que vai ter resistência infinita, tá? Qualquer número somado com infinito vai ser infinito o meu resultado. Então, a resistência equivalente desse sistema aqui, ela tende ao infinito, é uma resistência muito grande. O que isso representa na prática? Esse circuito aqui, ele é um circuito que não permite a passagem dos elétrons tão bem, mas gera uma quantidade muito boa de energia térmica para ser utilizada por outros elementos do circuito. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia que eu tenho aqui. Tá? Pessoal, além do exercício de sala aí para vocês fazerem, não se esqueçam de usar seu quadrado sobre 2, tá? Para calcular a energia em joule que a gente tem aí. As atividades lá da aula 23, beleza? Tanto do portal do SAS como atividades de sala. Na live a gente corrige os exercícios. Um grande abraço.